Alô, alô, amiguinhos do canal Universo Compartilhado. Tudo belezinha, né? Tudo tranquilo? Semana de Homem-Aranha, hein? Vamos falar aqui de Homem-Aranha, um novo dia. Classicaço. Vou até ajeitar minha câmera aqui, peraí. Aê, moleque. Classicaço, herói dos quadrinhos, o mais querido pela criançada, o verdadeiro amigão da vizinhança. Estreou esta semana. Nós tivemos na pré-estreia, num evento muito bacana, foi fantástico, e o filme, cara, na minha visão, é o melhor filme do Homem-Aranha até hoje. Se você acompanha esse universo de heróis no cinema, você sabe que nós já estamos falando aí em 3 do Tobey Maguire, 2 do Andrew Garfield, 5, mais 3 do Tom Holland, 8, e esse novo 9. Então nós temos 9 filmes do Homem-Aranha orbitando o universo da Marvel, sendo que nós estamos falando de um novo universo, onde o Tom Holland está habitando o universo do UCM, o universo cinematográfico da Marvel, em parceria com a Sony. Já tivemos 3 filmes de grande sucesso, e eis que chega um 4º filme que certamente vai passar do bilhão numa fração de talvez mais algumas horas, porque o filme já chegou rasgando e provavelmente vai ser, junto com Vingadores Doomsday, que vai estrear em dezembro, as 2 maiores bilheterias de 2026. Ok? Então, esse é o primeiro momento aqui do nosso vídeo, falar que as expectativas são muito altas. Você sabe, se você acompanhou o filme anterior do Homem-Aranha, se você gosta do Homem-Aranha, não é possível que você não goste do Homem-Aranha. Se você gosta do Homem-Aranha, o filme anterior, que era o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, houve uma grande homenagem a esse universo, juntando inclusive os 3 atores, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, as várias gerações de Homem-Aranha, uma grande homenagem com vários vilões desses universos e tudo mais, num grande filme de ação homenagem, e que tinha o Doutor Estranho também, como um personagem muito relevante na história, e que no final ele faz um feitiço que as pessoas, a cidade de Nova York, esquece, na verdade todo mundo, né? Esquece quem é o Peter Parker, que Peter Parker é o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha tinha essa preocupação de proteger as pessoas, de proteger seus entes queridos, né? O grande amor da sua vida, os seus amigos. E se os vilões soubessem quem é o Peter Parker, esses entes queridos do Peter Parker sempre sofreriam. Então, para evitar esse grande problema na vida dele, ele resolve implorar ao Doutor Estranho que fizesse um feitiço para que apagasse da memória das pessoas esse fato. E isso acontece. E nossa história agora mostra o Peter Parker é um cara desconhecido. Ninguém sabe que ele é o maior herói de todos os tempos, que ele protege a cidade de Nova York 24 horas por dia. Ele é um transeunte normal, mas é o nosso grande herói. E com isso ele consegue ficar um pouco mais sossegado para combater o crime na maior metrópole do planeta. O início do filme novo vai mostrando o Homem-Aranha, que já está há algum tempo já dessa forma, operando na cidade de Nova York, enfrentando seus arqui-inimigos, e aí tem quase que um videoclipe mostrando o Homem-Aranha em ação contra vilões de um 3º ou 4º escalão da Marvel, como Boomerang, Lápide, Tarântula, Rimrod, entre outros. Provavelmente esses nomes que eu falei você não deve conhecer, porque você deve estar mais apegado àqueles vilões clássicos, como Duende Verde, Dr. Octopus, Homem-Areia, Lagarto, Venom, entre outros. Esses vilões são de 2º escalão. É mais os fãs mesmo do Homem-Aranha, ou os leitores dos quadrinhos clássicos, é que conhecem esses vilões. Mas você pode procurar aí no Google, que você vai ver que estão todos lá, né? Então, esse videoclipe mostrando, e cada momento de enfrentamento muito relâmpago com esses vilões são verdadeiras capas comemorativas dos quadrinhos clássicos no nosso querido herói, lá dos anos 60, 70 e até dos anos 80. Quando eu estava vendo a abertura do filme, eu me remeti automaticamente para vários quadrinhos que eu tive na minha época de moleque. Eu lia muito quadrinho do Homem-Aranha. Então eu falei, caraca, essa capa aqui eu tive. Aí mostrava uma outra cena, caraca, essa capa aqui eu tive. Caraca, fantástico. Então é assim, é uma grande homenagem, principalmente um afago aos fãs do nosso querido Teiuso. O Homem-Aranha está em operação
enfrentando esses vilões, protegendo a cidade, mas eis que agora chega na cidade de Nova York uma ameaça muito maior. Quem seria essa ameaça? Essa ameaça agora, isso já não é mais spoiler, porque vazou pra caramba aí pela internet, todo mundo está comentando, e os próprios trailers do Homem-Aranha, que foram vários que tiveram ao longo desse ano de 2026, foram devagarinho, em doses homeopáticas ali, meio que entregando esse novo vilão, na verdade nova vilã, porque é uma mulher, mas a ameaça agora da vez é uma ameaça mutante. Aí você pode falar assim, mas como assim ameaça mutante? Mutante não é... Mutante significa X-Men. Aí você vai falar assim, mas esse novo universo da Marvel não tem os X-Men ainda. Os X-Men não são os antigos da Fox? Falei, pois é, esquece isso. Né? Os X-Men da Fox vão ser encerrados no filme Vingadores Doomsday. Se você acompanha o universo da Marvel, você sabe. Vão ser assim, encerrados ali e vão se aposentar. E a Marvel vai trazer uma nova fase. Tô querendo espirrar, hein? Peraí. Vou espirrar. Pronto. Promessa é dívida, né? Então, assim, uma nova fase da Marvel será criada para os cinemas após o término desses dois filmes do Vingadores que estão a caminho, Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas, mas a Marvel vai começar agora com uma fase com os X-Men. Os X-Men vão encabeçar esse novo universo da Marvel e não mais o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, entre outros, serão agora os X-Men. E a Marvel devagarinho vai soltando umas pitadinhas de mutantes, ainda no universo que nós estamos vivendo. E a maior das pitadas é justamente em Homem-Aranha, um Novo Dia, que é a vinda da Jean Grey, que é talvez a mutante mais poderosa dos X-Men. Ela é extremamente poderosa, porque é ela que tem a Fênix, né? A força Fênix nela. Inclusive tem uma história clássica dos X-Men que da Jean Grey, que é a força Fênix, né? E que a Jean Grey tem esse poder telepata e ela vai mudando as mentes, ela vai atravessando de mente em mente. Então ela vai pulando de pessoa em pessoa. Aliás, tem cenas incríveis nesse filme, justamente nisso, né? O poder dela, ela vai passando de uma mente para outra, com as pessoas passando no meio da rua. Então ela vai tentando se comunicar, inclusive com o Homem-Aranha, pulando de pessoa em pessoa no meio da cidade. É muito impressionante a cena é muito bem feita, é muito legal. Mas a Jean Grey sempre foi uma heroína na Marvel, nos X-Men, agora ela é uma vilã, ela está em busca de vingança. Que eu não vou entrar aqui em detalhes do porquê, para também não estragar tanto a sua experiência, uma vez que você já está sabendo que a Jean Grey é a ameaça da vez agora, mas ela está em busca de vingança. E ela está cega, né? Por vingança, a pessoa fica cega e ela vai atropelando tudo. E o Homem-Aranha está no encalço dela. Está no encalço dela para tentar. Ele ainda não entende exatamente o que está acontecendo, está tentando entender, né? E aí ele fica no encalço dela para evitar uma grande tragédia na cidade de Nova York. E no meio disso tudo, nós ainda temos dois heróis muito conhecidos, muito carismáticos da Marvel, e muito diferentes também um do outro, que estão meio que no encalço do Homem-Aranha aqui. Um deles é esse cara que está aqui no meu peito, que é o Justiceiro. O Justiceiro do Jon Bernthal, um dos heróis mais violentos da Marvel, que obviamente foi suavizado um pouco para estar no filme do Homem-Aranha, com censura praticamente quase que livre, e é um herói da criançada. O Justiceiro é um herói muito violento, né? Ele tem uma série em 2 temporadas, que já foi da Netflix e hoje está no Disney Plus, extremamente violenta. Ele tem aparições na série do Demolidor também, cenas violentas, e ele tem um curta-metragem lançado este ano, lá no Disney Plus, que também é violento. O Justiceiro é um personagem violento, ele não tem poderes, né? Ele é um cara que usa armamento pesado. Mas aqui ele foi suavizado, mas a Marvel e a Sony não estragaram o Justiceiro. Eu fiquei muito preocupado de repente, falar, puta, vai suavizar o Justiceiro, vai estragar. Porque o Justiceiro é aquele cara que não tem perdão com ele. Ele é um homem muito atormentado, porque perdeu a família no passado, e o plano dele sempre é vingança, é atropelar vagabundo. Mas a Disney suavizou, a Disney barra Marvel barra Sony,
suavizaram, mas não estragaram. Tem ótimas cenas, o Justiceiro não está no filme o tempo todo, mas ele está 40% do filme e todas as cenas que ele está com o Homem-Aranha são muito bacanas, muito interessantes. Aliás, a dobradinha deles acontece desde os quadrinhos, tá? O primeiro confronto de heróis nesse universo assim, meio que começou com o Justiceiro e o Homem-Aranha, lá atrás. Então é bem legal. E o outro herói, esse aí então é bomba relógio, é o Hulk. O Hulk do Mark Ruffalo, que já está na Marvel também há bastante tempo, né? Que estava terminando lá em Ultimato como aquele Hulk, aquele professor Hulk, aquele cara meio arrastado, ele não queria se tornar o Hulk super poderoso e tal, uma coisa que desagradou muita gente, inclusive a mim. Aqui o Hulk perde o controle e vira aquele Hulk casca grossérrimo, destruidor de tudo, atropelador de tudo, né? E aqui tem uma cena, uma única cena de confronto entre os dois heróis, Homem-Aranha e o Hulk, e o Justiceiro, inclusive, aparece nessa cena também. Aí é quadrinho na veia. Você botar numa mesma cena de duelo, Homem-Aranha, Hulk e Justiceiro, cara, pra você que é fã de histórias em quadrinhos, é uma viagem. É muito bacana, inclusive uma das melhores cenas do filme. Ou seja, o que nós temos aqui? Um filme muito bem feito, uma história muito bem amarradinha. O Homem-Aranha aqui está muito mais amadurecido, não é mais aquele Peter Parker do Tom Holland que estava dependente do Tony Stark no primeiro filme, o De Volta para Casa, né? E que depois continuou dependente no universo no Homem-Aranha 2 e 3, né? Que precisava das ferramentas do Tony Stark, precisava dos conselhos do Tony Stark, era um garoto mais medroso, mais inseguro. Aqui, com tudo que ele já passou, inclusive no de Sem Volta para Casa, né? Que ele perde a tia May, que ele tem que fazer as pessoas esquecerem quem ele é, somente a sua amada, que é a Mary Jane, né? A Mary Jane, não Mary Jane, MJ, mas não é a Mary Jane, né? Então ela é o grande amor da vida dele e ele faz que ela esqueça, então ele é muito atormentado por isso. Então ele já sofreu demais. Então ele agora está muito mais amadurecido, muito mais homem, vamos dizer assim. Então ele tem menos medo dos perigos, não precisa mais praticamente de ninguém, agora ele peita mais os desafios. Então o Homem-Aranha, se você tinha alguma dúvida, eu tinha essa dúvida um pouco, se o Tom Holland realmente era o melhor Homem-Aranha, e se ele realmente representava bem o Peter Parker / Homem-Aranha, essa dúvida morre com esse filme. Com esse filme a minha dúvida morreu completamente. Para mim, o Tom Holland é o melhor Homem-Aranha no momento, porque eu acho que ele passou o Tobey Maguire e passou também o Andrew Garfield. Excelente. O filme, como eu falei, é muito bem feito, os efeitos visuais são muito bons, muito caprichados, as cenas de luta aqui, momentos com o Justiceiro, momentos com o Hulk são fantásticas. A cidade de Nova York, ele se entrelaçando pelos prédios, ele saltando, e pula para cá e pula para lá, tudo muito visível. 99% das cenas são de dia, então você vê muito bem, na tela do cinema é fantástico, né? Porque você vê a cidade por cima, dá até um pouco de vertigem em alguns momentos, porque você tem muito essas sequências. O elenco de apoio, no caso a Zendaya, que faz a MJ, o Ned, né, que é aquele amigão do Peter Parker, que não é mais, né, porque ele esqueceu, né, por conta do feitiço do Doutor Estranho. É um elenco de apoio que está muito bem, aliás, nos filmes todos do Tom Holland, é o melhor momento deles. Tá? Então tem a menina que faz a Jean Grey, que é a Sadie Sink, que é a nossa querida Max lá de Stranger Things, lá da Netflix, está muito bem também, é uma menina que você vê que ela é ao mesmo tempo poderosa demais, mas ao mesmo tempo também ela tem um lado frágil. Então é muito interessante essa mescla entre poder e fragilidade, é muito bacana. A música, meio que tema ali do Homem-Aranha, tá ali orbitando o tempo todo, né? Do Michael Giacchino, que é muito boa ali a trilha sonora. Os efeitos, a roupa do Homem-Aranha no momento é a melhor, essa é a verdadeira roupa do Homem-Aranha, o verdadeiro uniforme clássico dos quadrinhos, as cores certinhas. Então quando você olha a imagem dele no primeiro momento, você fala assim, caraca, isso é quadrinho puro. Agora é o Homem-Aranha que eu quero ver, não é Homem-Aranha tecnológico dos filmes passados, ou Homem-Aranha com uma roupa um pouco mais escura. Agora não, agora é a cor certinha do Homem-Aranha das capas dos quadrinhos,
de quando ele foi criado nos anos 60 e depois, décadas afora, sempre fazendo muito sucesso. Então, tudo muito bonito. O lado emocional deste filme é muito grande, porque o Peter Parker é um personagem muito atormentado, né? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele é debochado, ele é brincalhão, também é atrapalhado. Mas o lado emocional aqui é muito forte. Por várias vezes no cinema, eu vi pessoas nas proximidades ali, meio que dando uma suadinha nos olhos. Meio que dando uma... Entendeu? Porque emociona, mas emociona sem apelar. Não é um filme para fazer você chorar. Ah, meu Deus! Não é para isso. É um filme aventura, é um filme de super-herói, é um filme de quadrinho. Mas ele tem um apego à emoção e ele te passa isso de uma forma muito gostosa de você assistir. Você não fica, pô, que saco, agora tava uma cena maneiríssima de porrada com o Hulk, ou uma cena maneira com o Justiceiro, agora esse negócio de mela cueca deles aí. Não! Aliás, essas cenas emocionais, por muitos momentos, elas são até melhores do que as próprias cenas de ação. Porque ali ele te aprofunda a coisa. E você meio que participa da vida dele naquele momento ali. Da vida do Peter Parker, do sofrimento dele. Que ele quer às vezes fala, eu amo você, eu sou o Homem-Aranha, eu quero te proteger, mas eu não posso deixar que ninguém saiba que eu sou, porque eu te amo. É bonito essa coisa do relacionamento dele com a Mary Jane. É sincero, é bacana, é puro, entendeu? Vi várias meninas no cinema, como a minha própria filha que estava comigo, ficava pra cá, pra lá, pra cá, entendeu? E torcendo por ele, e quando alguma menina dava um fora nele, as meninas do cinema ficavam pau da vida com as garotas, porque, pô, o Tom Holland é tão bonzinho e tal. Muito legal. Tudo isso cria uma áurea bacana para um filme de 2 horas e 25, se não me engano. Um filme longo, porém é um filme que não tem barriga. Porém, é um filme que não te cansa. E é como eu falei no início desse vídeo. O filme bom é aquele filme que você não quer que acabe. O filme bom é aquele filme que você aplaude no final. Tem umas cenas pós-créditos, umas cenas não, né? Uma cena pós-créditos que é bem bobinha. Talvez você até não entenda se você não estiver muito ligado no universo. É bem bobinha que se você perder, não é o fim do mundo. Você pode ver depois no Disney Plus quando o filme estiver lá. Mas se você é fã, se você gosta... Não, eu já fiquei em todas as cenas pós-créditos até hoje da Marvel. Vou ficar para essa também. Beleza, eu fiquei. Mas eu queria mais. É uma cena bem tola. Tinha que ser, pro filme que tinha que ser uma cena mais maneira, tá? Alex, não tem nenhum defeito o filme? Cara, se eu disser pra você que tem defeito, assim, eu queria ver mais do Hulk, tá? O Hulk tem uma cena só com o Homem-Aranha de porrada, né? Porque o Hulk tá descontrolado, porque a Jean Grey está na mente do Hulk. E aí faz o Hulk partir pra cima do Homem-Aranha na cacetada, lá numa cena de corredor de um prédio. Que eles estão lutando num corredor e vão quebrando tudo, atravessando parede, até atravessar o prédio e cair lá embaixo. Então, assim, a cena é muito maneira, é cena, como eu falei, cena raiz de quadrinho, porrada de super-herói. Mas é uma cena muito curta, muito breve. Eu gostaria de ver mais do Hulk. Hulk furioso. O Hulk é um dos meus personagens mais queridos do universo da Marvel, assim como o Homem-Aranha e o Capitão América. Eu queria ver mais do Hulk, mas o que eu vi tá legal, me convenceu e tá muito bem feito. O Justiceiro, eu achei até que ia ter menos. O Justiceiro estava bastante presente no filme, sem atrapalhar a história. Então, muito legal também o Justiceiro e me atendeu o tempo dele de tela. A Jean Grey, ótima, Sadie Sink, ótima. Tomara que ela seja realmente a Jean Grey definitiva e que venha aí os X-Men aí daqui a 2, 3, 4 anos, que seja, e que ela venha encabeçando esse novo grupo da Marvel aí, porque são heróis muito bacanas também. Então, assim, gostei de tudo. Gostei de tudo. As cenas de luta todas são muito boas, o elenco de apoio todo é muito bom, entendeu? A duração do filme é boa, não é um filme longo, mas que não atrapalha, é um longo que não te incomoda, e todo mundo sai comentando do cinema, e isso aqui é bom. E pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha em termos de produção, em termos de capricho, e em termos principalmente de lado emocional, um lado emocional bacana, sem ser chato. Então, recomendadíssimo aqui pelo Universo Compartilhado. Não deixe de ir aos cinemas assistir, estreou tem 2 dias, é imperdível. Mesmo que você não tenha visto nenhum filme do Homem-Aranha até hoje, vale a pena você ter esse primeiro contato com o Teioso e depois você vai buscar os outros filmes aí nos streams que você vai gostar bastante, inclusive dos outros atores também. Tá bom? Filmaço, nota 10 de 10. Fica aqui a recomendação do meu horário dos quadrinhos nos cinemas, esperando por você. E vamos aguardar agora Vingadores Doomsday, Doutor Destino, que vai estrear em dezembro
nos cinemas. Forte abraço, viva o Homem-Aranha e fique ligado que estaremos de volta a qualquer momento no seu canal de cultura pop, o Universo Compartilhado. Valeu, Spider-Man, tamo junto!